precisamos ter um estudo mais aprofundado sobre a mens legis da própria lei do FGTS. O que é a razão de existir do FGTS? Por que foi feito o FGTS? O FGTS foi feito somente para poder criar uma poupança para o trabalhador e quando ele for dispensado, aí ele vai ter direito àquele recebimento? Qual que é o objetivo, né? Quais são os objetivos do FGTS? Antigamente existia a questão que o trabalhador ele não poderia ser dispensado. Se ele trabalhasse por 10 anos na empresa, ele tinha a estabilidade na empresa. Foi substituída essa estabilidade pelo FGTS, porque o estável ele não poderia ser mandado embora. Né? Quando ele completasse 10 anos, ele não poderia ser mandado embora. E aí, quando foi criado o FGTS, é o seguinte, ó, agora não existe mais estabilidade. Só que se a pessoa for mandada embora sem justa causa, ele terá que, ele poderá receber, né, o FGTS dele que ele depositou ao longo da carreira dele, mais uma multa de 40%. Entretanto, o FGTS não é só para isso. O FGTS, vários outros arcabouços sociais, né, de políticas públicas, como o sistema financeiro de habitação, para financiar a habitação das pessoas, no qual uma mudança drástica na forma de pagamento do FGTS pode modificar todo, né? Não somente aquela área. Qual que é o objetivo disso, né? Dessa DI? Por que teve essa DI? Porque é o seguinte, a lei do FGTS fala que a correção monetária do FGTS é feita pela TR, que é a taxa referencial. Todo mês é depositado, né, não é descontado, quem paga isso é a empresa, ela paga 8% do seu rendimento e depois faz esse depósito através de uma conta bancária junto à Caixa Econômica Federal para poder que é a conta do FGTS. E aí todo mês é depositado lá na sua conta 8% do seu rendimento. Se você for mandado embora sem justa causa, você ainda tem um acréscimo de 40%, que é justamente o valor da multa que a empresa paga, em substituição ao que a estabilidade que era exercida antigamente. E aí o que acontece? Esses valores, eles eram corrigidos pela TR, e lá nos anos 80, quando foi criada a lei, a TR tinha uma atualização monetária alta, que era maior de todos os índices. Tanto é que a poupança, que utilizava a TR, também ela era um meio, inclusive, até de investimento. As pessoas investiam na poupança, para você ter ideia. As pessoas faziam depósito na poupança. Eu ouvi falar de casos, né, de pessoas que venderam casa para poder colocar na poupança. Inclusive, quando teve aquela questão lá do confisco, do Collor, que o Collor fez o confisco da poupança, teve pessoas que até suscitaram. As pessoas faziam os depósitos da poupança justamente por causa que era muito alto, né, o rendimento. Que era justamente esse rendimento do FGTS. Entretanto, com o Plano Real, foi modificando isso, chegando ao ponto que o FGTS, a TR, né, ela chegou a zerar, e no qual não tinha rendimentos. Então, você depositava todo mês lá no FGTS, a conta lá, 8% do seu salário, e você não tinha nenhum rendimento daquela conta ali, daquele valor ali. E quando chegasse lá no final para poder receber, o rendimento era muito pequeno, era ínfimo. E baseado nisso, as pessoas começaram a reclamar sobre a questão a discutir e a questionar se isso ali era constitucional ou não. Só que esse debate, ele já passou por várias fases. Já passou pela fase da primeira instância, já foram discutidos em vários tribunais no Estado brasileiro e também foi discutido no STJ. E o STJ entendeu que a TR ela é legal. Como está dentro da própria lei, a própria lei do FGTS, que fala que a forma de atualização monetária é a TR, o judiciário não pode usar como se fosse avocar o poder do legislativo e fazer a produção e fazer a modificação da lei. E deveria ser feita através de uma outra lei, através do legislativo. Então, qualquer deputado, um senador poderia fazer uma proposta de alteração da lei, modificando essa norma, que é a atualização monetária pela TR, passando para outro índice melhor do que a TR. Né? Esse foi um debate que foi feito em 2016 no STJ. Entretanto, esse mesmo debate foi jogado para o STF. E o STF vai discutir se essa norma ela é constitucional ou não. Então, o que vai se discutir lá não é qual que é o índice que tem que ser utilizado, mas se o índice da TR ela é constitucional ou não é constitucional. Né? Ao meu sentir, ao meu entender, tá? Ela não fere a Constituição. Eu entendo que ela não fere a Constituição. E como ela não fere a Constituição, vai manter a TR como foi determinado lá no STJ. Vai ser mantido isso. Esse é meu entendimento, que a votação vai cair para esse lado. Tá? Por quê? Também, além disso, como o STF não é somente uma Câmara revisora de julgados, ela tem o papel do STF é muito além, ela vai ver a questão prática também da ação declaratória de constitucionalidade.
A ação declaratória de constitucionalidade, ela já começa no STF e termina no STF. Ela tem início no STF e termina no próprio STF. Então, eles vão debater também o impacto social que vai influenciar nessas decisões deles. Por exemplo, não, realmente os trabalhadores brasileiros, os 117 milhões de contas, têm direito à revisão pelo INPC ou pelo IPCA. E vai fazer a conta. O valor é tão alto, a diferença é tão alta, que vai impactar todo o sistema financeiro, principalmente o sistema financeiro de habitação. E aí vai ficar inviável o financiamento imobiliário e os imóveis vão ficar mais caros, os aluguéis vão ficar mais caros, e aí a população ganha de um lado, que é onde vai ter o rendimento lá do FGTS, porém vai perder do outro com a perda do aluguel, que o aluguel vai ficar mais caro e, consequentemente, a inflação vai aumentar. Então, assim, a gente tem que ponderar esse julgamento, não simplesmente pensar no meu próprio umbigo. Quando eu penso só no meu umbigo, lógico que para mim seria muito mais viável, né? Inclusive eu tenho direito a isso também, de ter um reajuste do FGTS de forma, uma atualização monetária pelo IPCA, porque é muito maior do que a TR. Só que a gente precisa analisar um todo, a sociedade como um todo, e não somente as questões pontuais.